Não há nada que me faça afastar de ti, nem as lutas ou temores podem apagar o desejo que eu tenho é de me esconder em teus braços tão seguro. Posso confiar. Aos meus olhos os problemas não têm solução. Cada passo que eu dou parece ser em vão. Quando penso em teu poder, firmada está minha fé em um Deus que até os mortos pode levantar. Eu posso abrir meu coração e te adorar, mesmo depois da noite escura, contemplar o sol se abrir, o amanhecer na minha vida. Se renovaram as misericórdias do Senhor. Aos meus olhos os problemas não têm solução. Cada passo que eu dou parece ser em vão. Quando penso em teu poder, firmada está minha fé em um Deus que até os mortos pode levantar. Eu posso abrir meu coração e te adorar, mesmo depois da noite escura, contemplar o sol se abrir, o amanhecer na minha vida. Se renovaram as misericórdias do Senhor. Se renovaram as misericórdias do Senhor. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do verso de número 12 ao verso de número 15. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, eu convido você a acompanhar a leitura que diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Meus irmãos, tememos como será o dia de amanhã. A cada dia mais, nós percebemos que o cenário mundial de medo, de insegurança, de preocupação, e eu sei que nós estamos extasiados desse assunto, mas nossa preocupação quanto à pandemia está cada vez mais próximo de nós. Pessoas próximas sendo contaminadas com o novo vírus, e nós cada vez mais temerosos, fazendo sempre a seguinte pergunta: e se chegar até nós? O temor é algo que sempre foi presente no coração do homem em vários aspectos. Quando nós somos atribulados, quando nós temos a falta de algo, quando nós passamos por crises, quando nós somos de certa forma perseguidos. Mas nós precisamos nos lembrar que o temor é algo bom. Sim, o temor nos faz cautelosos. O temor nos faz diligentes no nosso proceder, cuidadosos, para que nós não venhamos a falhar. O temor nos faz piedosos. E é justamente esse o significado da palavra temor. É piedade, é diligência, prudência, é zelo no que fazer. O povo de Deus, meus irmãos, é um povo que precisa ter temor. E quando nós lemos o livro do profeta Ageu, nós vemos o povo do Senhor ser confrontado pelo próprio Deus quanto a uma vida de temor, quanto a uma vida de diligência, quanto a uma vida de piedade.
Na ocasião em questão, Deus vai, através de Ageu, convocar o seu povo à reconstrução do seu relacionamento com Ele. E Deus vai observar esse relacionamento com muito temor. E o povo é convocado também a exercer esse relacionamento com muito temor. Se nós somos o povo que teme a Deus, se nós tememos ao Senhor, tendo por Ele não um sentimento de medo, mas de piedade, nós somos um povo que experimenta a graça de Deus. É isso que Ageu nos ensina. É por isso que nessa mensagem eu quero falar com você sobre o tema o povo que teme ao Senhor. Se nós lermos o texto, lá no versículo 12 do capítulo 1, nós vamos ver justamente essas palavras, que o povo temeu ao Senhor. O povo deve temer ao ver o agir do Senhor. O povo deve ter piedade, diligência, zelo por Deus ao ver o agir do Senhor. E é isso então que nós pensaremos nessa ocasião, sobre algumas marcas presentes na vida do povo que teme ao Senhor. O livro do profeta Ageu é também chamado de o livro da reconstrução. Esse livro é direcionado a Zorobabel, o israelita que liderou o retorno dos judeus exilados no cativeiro babilônico, e também a Josué, o sumo sacerdote filho de Josadaque. Lá no ano 538 a.C., os israelitas começaram a voltar da Babilônia, onde eles tinham vivido como prisioneiros, cativos por 70 anos. Eles retornaram e construíram as suas casas em Jerusalém, mas não deram a atenção devida ao templo que estava sendo destruído, de certa forma, desconsiderado cada vez mais com o tempo. E aí, diante disso, Deus vai levantar o profeta Ageu. E Deus, através do profeta Ageu, vai ordenar ao povo que reconstruísse o templo que havia sido destruído com a invasão dos caldeus. E o que é interessante em tudo isso, meus irmãos, é que a palavra de Ageu não é apenas uma palavra para que o povo reconstrua o templo. É uma palavra para que, mais do que isso, o povo reconstrua o seu relacionamento com Deus. Os israelitas deveriam voltar-se para Deus, e assim eles reconstruiriam o seu relacionamento com Deus, e por isso, eles então reconstruiriam o templo do Senhor. O livro vai se dividir em pelo menos 4 momentos. O primeiro, a exortação de Ageu para que o povo reedifique o templo. O segundo, o novo templo construído, a glória do novo templo. O terceiro, uma repreensão quanto à infidelidade do povo e quanto ao fato de que Deus deveria ser a prioridade do povo. E o quarto, a promessa do Senhor a Zorobabel, o homem que liderou o povo no retorno a Jerusalém. O povo que teme a Deus deveria reavaliar o seu compromisso com o Senhor. Deveria ter diligência, deveria ter piedade diante de Deus e diante da sua graça. E se nós lembrarmos, meus irmãos, da Bíblia como um todo, nós vamos ver que o temor é algo que sempre foi trabalhado no coração do povo de Deus. Lá no livro de Provérbios, no provérbio de número 9, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E assim como Israel, no regresso para Jerusalém, após 70 anos no cativeiro babilônico, nós também precisamos trabalhar nos nossos corações o temor do Senhor. O povo que teme a Deus, ao ser restaurado por Deus, vai experimentar a graça de Deus. E esse povo é convocado a reconstruir primeiramente o seu relacionamento com Deus. Porque quando nós priorizamos o Senhor com uma vida de piedade, com uma vida de zelo, e zelo aqui eu estou dizendo zelo pelos princípios de Deus, Deus derrama sobre nós a sua bênção, para nós consolidarmos todas as áreas da nossa vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela relacional, seja ela espiritual. É isso que diz, por exemplo, Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus para o povo que, ao retornar do cativeiro, primeiramente resolveu reconstruir as suas próprias casas. A palavra de Deus é: priorize o templo, priorize a adoração. E essa palavra, meus irmãos, eu quero deixar para a minha vida e para a sua vida também
hoje. Por isso, rapidamente, nós vamos falar então sobre o tema, o povo que teme ao Senhor. O texto nos ensina pelo menos 3 aspectos ou 3 marcas do povo que teme a Deus, teme ao Senhor. A primeira delas nós encontramos no verso de número 12. O povo que teme ao Senhor atende à voz do seu Deus. Veja comigo o que diz para nós o verso de número 12. Versículo 12 diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. Se nós formos olhar para os versículos anteriores, do versículo de número 1 ao versículo de número 11, nós vamos ver que Deus veio de encontro ao profeta Ageu, trazendo uma palavra de exortação, para que o profeta questionasse o povo quanto ao seu compromisso com Deus. O povo estava construindo as suas próprias casas, reconstruindo aquilo que havia sido destruído pelos caldeus. Mas Ageu chama a atenção do povo, e Ageu chama a atenção para que esse povo reconstruísse o templo do Senhor. Se nós lermos lá no versículo 4, por exemplo, do capítulo 1, o texto diz para nós lá: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, a casa do Senhor, o templo, permanece em ruínas? Com o retorno do povo do cativeiro babilônico e a chegada em Jerusalém, de imediato, meus irmãos, a prioridade da nação israelita foi de reconstruir cada família a sua própria casa. E aí, quando Deus vê isso, ele levanta Ageu. E Ageu exorta o povo a reedificar o templo. O templo do Senhor deveria ser a prioridade. E Deus vai lembrar o povo quem zelou da nação. Lá no versículo 5, no versículo 7. Ele diz para o povo: considere o seu passado. Lembre-se. O povo faz, de certa forma, uma alusão, não ao seu passado, mas à sua própria vontade, quando eles vão ali reconstruir as casas. Mas Deus, diferentemente disso, diz: considere o seu passado. Olhe para trás. Deus vai dizer que o povo foi sustentado pela sua graça, pela sua misericórdia. Foi Deus quem libertou o povo do cativeiro, foi Deus quem levantou os persas, foi Deus quem agiu por meios para tirar aquele povo do sofrimento e levá-los de volta para Jerusalém. E aí no versículo 8, Deus faz questão de mostrar que a prioridade dos nossos corações, a prioridade das nossas mentes, a prioridade das nossas vidas deve ser a adoração a Ele, a glória dEle. O versículo 8 diz para nós: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Quando Deus chama a atenção do seu povo, Ele vai então convocar esse povo para a reconstrução. E aí o versículo 12 nos ensina essa primeira lição, de que o povo que teme ao Senhor, meus irmãos, atende à voz de Deus. Deus chama o povo e o povo prontamente atende. Nós aprendemos em primeiro lugar que o povo que teme ao Senhor atende à voz de Deus, atende à voz do seu Deus. Quando Israel é convocado pelo seu Deus ao serviço, em prontidão o povo larga o que estava fazendo e vai reconstruir o templo do Senhor. E se nós recebemos uma ordem do Senhor para as nossas vidas, nós também devemos agir dessa maneira. Nós devemos prontamente atender ao chamado e à voz do Senhor. Pois bem, se nós lembrarmos da história do povo de Deus, a história da revelação bíblica, nós vamos trazer à nossa memória a vida de um homem que tentou resistir à voz de Deus, resistir ao chamado, à convocação de Deus, Jonas. Quando a história da revelação bíblica nos conta a história de Jonas, nós vemos que Deus convocou aquele homem para ele pregar aos ninivitas. Mas com um coração incrédulo, um coração duro, Jonas resolveu partir rumo à cidade de Tarsis. E apesar da rebelião de Jonas, Deus provou a cada um de nós que a sua vontade é soberana. E quando por Ele nós somos convocados, nós não podemos dizer não. O povo que teme ao Senhor atende a voz do seu Deus. A perspectiva reformada, então, nos ensina pelo menos 2 aspectos da vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus é soberana.
quando Deus exerce a sua convocação, quando Deus exerce o seu desejo sobre as nossas vidas, nós devemos prontamente atender ao que Ele quer. Porque mesmo que nós não façamos, como Jonas, Deus vai utilizar de qualquer meio para cumprir com o seu querer, para cumprir com a sua vontade, porque ela é soberana. Na história de Jonas, Deus usou de um grande peixe para levar Jonas para Nínive. Mas em segundo, a vontade de Deus não somente é soberana, a perspectiva reformada nos ensina, a vontade de Deus é permissiva. Quando Deus exerce a sua convocação, quando Deus exerce o seu desejo sobre as nossas vidas, nós devemos também prontamente atender, certos de que o Senhor permite a nós tomarmos decisões, mas as decisões que nós tomamos estão debaixo da vontade dEle, por isso é uma vontade permissiva. Nós precisamos nos lembrar, e a Bíblia nos mostra isso muito bem, que não existe livre-arbítrio. Não há em nós a capacidade de nós tomarmos decisões que sejam relativas à nossa natureza. Você e eu não temos a capacidade de escolher entre o bem ou escolher entre o mal. E quando nós atendemos a voz de Deus, ou quando nós recusamos atender a voz de Deus, tudo ainda está acontecendo debaixo da soberania de Deus, porque a vontade do Senhor, ela é soberana, mas ela também é permissiva. Ele permite, Ele está no controle, Ele sabe de todas as situações que acontecem ao nosso redor. Efésios no capítulo 2, versículo 4, nos ensina que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Romanos no capítulo 7, versículo 18, nos ensina que em nós não habita bem nenhum. Estamos incapacitados de atender à voz de Deus. Nós não temos como escolher ao bem ou escolher ao mal, porque já somos má, temos uma natureza má, somos maus. Pela graça de Deus, meus irmãos, Deus é quem nos capacita a atender a sua voz. É por isso que o texto de Ageu traz ao final do versículo 12 essa lição, de que o povo que teme ao Senhor atende à voz do seu Deus, porque o próprio Deus, em sua soberania, capacita o povo a atender a sua voz. É justamente o que diz Joyce Baldwin, no seu comentário da cultura bíblica de Ageu, quando ela nos diz que eles temeram, o povo de Israel temeu, no sentido de terem sido despertos pela voz de Deus. Foi Deus quem levou o povo a temer. É Deus quem capacita os nossos ouvidos, o meu e o seu, para atender a sua voz. O que nós precisamos diante dessa realidade, meus irmãos? É termos um coração que tem temor a Deus. Um coração piedoso, um coração que é diligente, um coração que zela pelos princípios do Senhor. Um coração que se coloca humildemente à mercê de Deus, para nós sermos usados por Ele e para a sua glória. Falta muitas vezes a cada um de nós esse coração que teme a Deus. E que aqui eu não estou falando de medo não, meu irmão. Eu falei isso lá no início. Não é medo para com Deus, mas é de nós buscarmos o Senhor em oração, em meditação, em compreensão do seu ser, em compreensão dos seus atributos. É nós conhecermos mais a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos nos dispor a adorá-lo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós veremos o quão pequenos nós somos e o quão carentes nós estamos desse agir, desse Deus, sobre as nossas vidas. O povo que teme ao Senhor atende à voz do seu Deus, porque entende que precisa do agir desse Deus sobre a sua vida. Existe então a segunda lição que o texto nos ensina, agora no versículo 13. Primeiramente, o povo que teme ao Senhor atende à voz do seu Deus, mas em segundo lugar, o povo que teme ao Senhor acredita na soberania de Deus. Versículo 13. Veja comigo o que diz o verso número 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O versículo 13 agora nos traz a lição de que a mensagem do Senhor é uma mensagem de autoridade. E por conta dessa autoridade, o povo deveria acreditar na mensagem, reconhecê-la como vinda do único Deus e assim obedecê-la. O povo que teme ao Senhor deve acreditar na soberania de Deus. Deus havia mandado Ageu
para relembrar o povo que ele é soberano. E a prova disso se dá no final do versículo 13, é uma mensagem de Deus. E essa mensagem já foi dita, como nós temos falado aqui, ao longo do passado, ao longo da história da revelação bíblica. Essa mensagem é a melhor mensagem que eu ou você poderíamos ouvir. Essa mensagem o povo de Israel, que estava ali retornado do cativeiro babilônico, ouviu. Deus disse o seguinte: eu sou convosco. Ele é com o povo. Deus mesmo está dizendo através de Ageu: eu sou convosco. Olhe para o texto. O texto diz: eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo: eu sou convosco. E o texto hebraico aqui traz para nós algumas nuances interessantes quanto a essa frase. Porque a melhor tradução dela não seria nessa perspectiva plural, mas seria numa perspectiva singular. A melhor tradução não seria eu sou convosco, mas melhor seria se estivesse traduzido da seguinte maneira: eu sou contigo. Deus está dizendo através de uma palavra hebraica aqui, a palavra itkem, contigo, que na verdade Ele está com cada uma das famílias do seu povo. Deus está com a sua família, assim como Deus está com a minha família, de maneira que Ele conhece as particularidades de cada um de nós. Isso acontece em virtude da sua soberania. O povo que teme ao Senhor acredita na soberania do seu Deus, e essa soberania está baseada no fato de que Deus diz para nós: eu sou contigo. Se você for parar para fazer uma retrospectiva da história da revelação bíblica, mais uma vez, você vai se lembrar que Deus já havia dito as mesmas palavras, por exemplo, para Moisés, em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, Deus disse: eu serei contigo. Lá no livro também do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 8, Deus disse para Jeremias também: não temais diante deles, porque eu sou contigo. Essa palavra itkem, ou contigo, eu sou contigo, ela é usada da mesma maneira aqui no livro do profeta Ageu, nos trazendo à memória o fato de que Deus é soberano. Ele está orientando o povo dele, a crer que Ele está ali presente. O povo poderia tranquilamente parar o que eles estavam fazendo para se dedicar ao Senhor, porque Deus os sustentaria debaixo da sua soberania. E aí, meu irmão, mais uma vez, a perspectiva reformada nos ajuda, porque ela nos ensina vários aspectos da soberania de Deus. Se nós formos olharmos, são de fato vários: a preservação, a eleição, a regeneração, o destino do homem. Mas eu queria aqui lembrar você de pelo menos 2 desses aspectos, diretamente ligados ao que Deus estava falando ao coração do povo através de Ageu. Primeiro, soberania de Deus. Primeiro aspecto: a soberania de Deus é exercida sobre a sua criação. Se nós lermos o livro de Salmos, no Salmo de número 35, o salmista nos diz o seguinte: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. A soberania de Deus é exercida sobre a sua criação. Mas em segundo lugar, como um aspecto da soberania de Deus dentro da perspectiva reformada, a soberania de Deus é exercida sobre a sua criação, mas a soberania de Deus também é exercida sobre o governo. Se nós lermos o livro de Provérbios, lá no provérbio de número 21, capítulo 1, a palavra nos diz que como ribeiros de águas, assim é o coração dos reis na mão do Senhor. É por isso que, meus irmãos, o povo que teme ao Senhor acredita na soberania de Deus, no fato de que não existe nenhuma situação que esteja fora do controle de Deus. E aí, quando Deus convoca o seu povo ao serviço, de maneira que Ele pede prioridade para aquilo que é dele, Ele também garante o sustento, Ele também garante a provisão, Ele também garante o cuidado sobre aqueles que temem a Ele. Luiz Berkoff, então, diz para nós que a soberania de Deus é a expressão da vontade divina sobre a maneira de como Ele age diante da natureza. E essa maneira para Ele é absoluta, é suprema. Charles Hodge diz que a soberania de Deus é uma prerrogativa das perfeições do Ser Supremo. Nós precisamos crer na soberania de Deus, meus queridos irmãos.
Faz uma diferença total para as nossas vidas hoje. O fato de que Deus é soberano, porque isso significa que Deus está no controle de todas as coisas, nada escapa ao domínio dele. E quando nós percebemos o mundo carregado de notícias ruins, carregado de catástrofes, em tantas áreas diferentes, nós precisamos ter uma tendência, não à insegurança, não ao medo, mas à confiança e à crença na soberania de Deus, porque o povo que teme a Deus não teme a esses males. O povo que teme a Deus acredita na soberania do seu Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, nós vemos que Ele é soberano e nós simplesmente adoramos a Ele. É por isso que o nosso coração precisa estar tranquilizado, descansando em uma só pessoa, a pessoa de Deus. Somente Ele tem autoridade sobre o universo. Somente Ele tem autoridade sobre cada detalhe de tudo que existe. É Ele que tem a autoridade para dizer: eu sou contigo. E é essa a mensagem que nós aprendemos neste segundo momento. Por isso eu quero caminhar para o final, trazendo para você a terceira verdade que esse texto nos diz. A de que o povo que teme ao Senhor, primeiramente, atende à voz do seu Deus. O povo que teme ao Senhor, em segundo lugar, acredita na soberania do seu Deus. E em terceiro e último lugar, o povo que teme ao Senhor trabalha na casa do seu Deus. Versículo 14 e versículo 15 nos trazem essa lição final. Veja comigo o que diz os versos de número 14 e verso de número 15. O texto diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. A terceira lição que o texto nos ensina é de que o povo que teme ao Senhor trabalha na casa de Deus. O versículo 14 e o versículo 15 nos ensinam isso. Que o Senhor vai despertar aqui o espírito de Zorobabel, de Josué, bem como de todo o povo para o trabalho. Quando Deus convoca o seu povo, o texto nos mostra que eles prontamente deixaram as suas atividades, vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, porque Ele era o seu Deus, e nós percebemos bem que diante disso tem algo muito marcante no versículo 15, porque o versículo 15 nos diz que ao 24º dia do 6º mês, todo o povo de Deus estava trabalhando para a restauração do segundo templo. Se nós voltarmos então lá para o versículo 1 do capítulo 1 também, nós veremos que Deus falou a Zorobabel e a Josué através de Ageu. E no primeiro dia do 6º mês, ele então falou, mas o texto diz para nós que eles se puseram ao trabalho no 24º dia do 6º mês, ou seja, tem um intervalo aqui, em outras palavras, toda uma nação se colocou ao trabalho para reconstruir a casa de Deus no prazo de apenas 23 dias. Meu querido, talvez ao ler esse texto você possa pensar: ah, pastor, mas 23 dias foi muito tempo, até o povo então se levantar e atender o que Deus estava exigindo. Mas nós precisamos nos lembrar que era um total aqui de pelo menos quase 50 mil pessoas. O povo que havia voltado do cativeiro. Se nós formos lá ler os textos pregressos, nós vamos ver que eram 42.360 homens, 7.337 servos e servas e 200 cantores. Se você inclusive for ler os cânticos de romagem, os cânticos de alegria e louvor a Deus pela saída do cativeiro, você vai saber ali que o povo saiu lá da Babilônia rumo a Jerusalém louvando a Deus. E esses eram aproximadamente 50 mil pessoas. Eles cantaram inclusive do Salmo de número 120 ao Salmo de número 134. Meus irmãos, praticamente 50 mil pessoas mobilizadas para parar tudo o que elas estavam fazendo e trabalhar na obra de Deus, na reconstrução do templo. Se nós fôssemos calcular isso em números, é aproximadamente algo semelhante a toda a população de uma cidade inteira. Cidade de Jaraguá, aqui perto. Toda uma cidade parou
para servir a Deus, para trabalhar para Deus. E isso nos ensina que o povo que teme ao Senhor se dispõe ao trabalho. O povo que teme ao Senhor está apto, preparado para trabalhar para Deus, para a obra do Senhor. Quando Deus chamar, nós vamos. O povo que teme ao Senhor está disposto a servir a Ele com integridade em todo o seu ser. É por fim aí que o texto nos ensina uma lição final a respeito do trabalho e do serviço para Deus. A lição de que o objetivo final do nosso trabalho é a glória de Deus. Se nós formos então lá para o capítulo 2, do versículo de número 7 até o versículo de número 9, nós vamos ver agora a glória do segundo templo, o resultado final de 50 mil pessoas que pararam para trabalhar para Deus. Um templo glorioso. E esse templo era glorioso, não para que essas pessoas recebessem glória, mas para que toda a honra e toda a glória fossem dados a Deus. E aí é onde nós precisamos parar e pensar no seguinte: o nosso trabalho deve ser feito para a glória de Deus. E o trabalho do povo de Israel foi feito para a glória de Deus. 2 fatores nos fazem entender isso. Primeiro, o povo que havia voltado do cativeiro babilônico era muito diferente do povo que morava ali em Jerusalém antes da destruição. Foram pelo menos um espaço de 70 anos, uma geração inteira. Esse povo se tratava de um povo que nunca possuiu uma terra que era deles, propriamente deles. Esse povo era um povo sofrido, um povo que, se você for parar para pensar comigo, nunca teve uma localidade que era propriamente sua. Um povo que sofreu, um povo que sabia sim o que era dor, sabia o que era escravidão, sabia o que era cativeiro, mas como se não bastasse isso. Segundo, 2 fatores que nos fazem entender por que o trabalho do povo de Israel na reconstrução do segundo templo foi para a glória de Deus. Segundo, o povo que havia voltado no cativeiro da Babilônia, ou que havia voltado do cativeiro da Babilônia, era um povo que se dispôs ao trabalho, porque Deus havia colocado no seu coração o desejo de trabalhar, o bom propósito, a boa vontade, a vontade de servir. Os esforços daquele povo não eram para eles mesmos. Os esforços daquele povo eram para os méritos do Senhor. Meus irmãos, Deus organizou a vida de uma maneira tal que assim precisa ser comigo e com você. Deus não criou o mundo para que no mundo todo houvesse falta de trabalho, ou para que no mundo todo não houvesse trabalho. Muito pelo contrário, Deus criou ou organizou a vida para que a vida fosse produtiva, para que nós viéssemos a trabalhar, porque o trabalho do homem glorifica a Deus. Isso na teologia é chamado de mandato cultural, é onde desde lá do Gênesis, Deus deu tarefas, para que através dessas tarefas nós pudéssemos adorar a Ele. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 10:31, que em tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Ele diz lá: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, seja qual for a área da sua profissão, ensino, medicina, lei, serviço social, construção civil, automação, economia, qualquer coisa que você faz, que seja feito para o Senhor. E se de uma forma ou outra, meu irmão, Deus então comissionar você ao serviço, a servir a Ele na sua casa, que você entenda que essa deve ser a grande prioridade da sua vida. Essa deve ser a sua vontade primária. Meu irmão, eu não estou dizendo com essas palavras que você precisa parar tudo que você está fazendo agora e vir para a casa de Deus e assim perder a sua sustentação. Não. Sua maneira de sustento. Você não deve perder, não deve parar para vir para cá agora. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Porque foi isso que Deus pediu para Israel naquele momento. Mas através de tudo isso, eu estou dizendo que Deus precisa ser a prioridade da sua vida. De maneira que existem 2 lições que nós aprendemos com Ageu nesse momento. Primeira, se nós somos um povo que teme ao Senhor, nós temos como prioridade
trabalhar para a glória de Deus, lá no seu trabalho mesmo. Lá você trabalha para a glória de Deus. Mas segundo, se nós somos um povo que teme ao Senhor, trabalhar na casa de Deus, aí é aqui. Nós vivemos um momento muito triste da história do povo de Deus nos dias de hoje. O que acontece agora? Uma igreja que tem perdido o sentido de se reunir presencialmente. E aí, em virtude de uma crise pandêmica, nós temos leis que nos impedem de estarmos juntos como um só corpo. Crianças não podem cultuar presencialmente, nem também os nossos idosos. E a grande triste realidade é que nós temos um grupo de pessoas que não podem ir à casa de Deus, trabalhar na casa de Deus e estão ansiosas por isso. Mas em contrapartida, nós temos um grupo de pessoas que podem ir à casa de Deus, trabalhar na casa de Deus e não fazem isso. Não se mobilizam a esse trabalho. Por isso, a minha palavra para você nesse momento, você que nos acompanha virtualmente, você que nos acompanha presencialmente, é se de uma maneira ou outra, você tem se adaptado a esse triste modelo eclesiástico de distanciamento, que você reavalie os princípios da sua fé. O povo que teme a Deus anseia por comunhão. O povo que teme a Deus anseia por uma adoração presencial, todos juntos, unidos numa só fé, num só espírito e num só amor. O povo que teme a Deus trabalha na casa do seu Deus. Diante de tudo isso, então, eu quero concluir. E eu quero concluir essa mensagem lembrando a você o que eu disse lá no início. Temor é algo bom. O temor nos faz cautelosos, o temor nos faz diligentes no nosso proceder, cuidadosos para que nós não venhamos a falhar. O temor faz de mim e de você uma pessoa piedosa. Temor é piedade. E o povo que teme ao Senhor atende à voz do seu Deus. O povo que teme ao Senhor acredita na soberania do seu Deus. O povo que teme ao Senhor trabalha na casa do seu Deus. E assim como fez o povo de Israel no retorno do cativeiro babilônico, o livro do profeta Ageu, o livro da restauração, o povo que teme ao Senhor reconstruiu o templo do Senhor, mais reconstruiu o seu relacionamento com Deus, atendendo à convocação de Deus, crendo na autoridade e na soberania do Senhor e se dispondo ao trabalho para a glória do Senhor. E por isso, diante desse aprendizado, o que Deus espera de nós é que nós possamos, como igreja, tomar 3 atitudes finais. Eu deixo elas aqui para a sua vida e para a minha vida. Primeira, tenha um coração humilde para atender à voz do Senhor e para ser transformado por Ele. Tenha um coração humilde para atender à voz do Senhor. Segunda, acredite na soberania de Deus sobre todas as coisas. E terceira, a você que pode, neste momento, venha para a casa do Senhor. Venha adorar ao Senhor. Aqui é o lugar dos verdadeiros adoradores, do povo que teme a Deus, o povo que vem para congregar, o povo que vem para servir, o povo que vem para trabalhar. Que Deus nos faça um povo temente a Ele e um povo que reconstrói diariamente o seu relacionamento com o Senhor. Ó Deus, fala ao coração do seu povo que ouve esta mensagem, para que o Senhor, ó Deus, possa mudar as intenções, para que o Senhor, ó Deus, possa mudar os corações. E se há alguém, ó Deus, que não teme ao Senhor e que tem, de certa maneira, se acostumado com esta vida tão difícil que nós vivemos, ó Deus, nos dias de isolamento, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia. E que o Senhor seja conosco, como o Senhor disse que era com o povo, ó Deus, na reconstrução. E que assim essas pessoas possam parar, ó Deus, e se ater à importância da Tua casa. Não há nada melhor do que te servir, Jesus. Não há nada melhor do que estar aqui. Não deixa, ó Deus, que a Tua igreja perca esse sentido. Não deixa, meu Pai, que a Tua igreja perca o desejo e a vontade de Te adorar. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Livra-nos de mais do que a pandemia. Pelo contrário, ó Deus, traz-nos à Tua casa, porque aqui nós seremos contigo. Livra-nos, ó Deus, do homem mau. Livra-nos, ó Deus, do pensamento mau. Livra-nos, ó Deus, das consequências da morte eterna.
Ó Pai, traz-nos à tua casa. Comissiona-nos a isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Renovaram as misericórdias do Senhor. Se renovaram as misericórdias do Senhor. Se renovaram as misericórdias do Senhor.